Boa noite! Boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do nosso CoachCast. Nem sabemos mais qual é o episódio, né? Gente, eu me perdi já, mas a gente tá beirando os 12. Nossa! Se não estou enganada, estamos no 12º episódio do nosso CoachCast. Hoje a gente vai falar de um assunto muito descontraído, muito real. Nós vamos para mais um episódio de vida real. Vida ao vivo, né? Eita, já começou daquele jeitinho. Do jeito descontraído de ser. Do jeito descontraído, esquecido de ser, tudo bom? E hoje a gente vai falar de perfil comportamental. Vai contar as minhas gafes aqui ao vivo. Deixa eu apresentar a minha amiga aqui, Aline Cavalcante. Ninguém menos do que a Aline Cavalcante com a gente hoje, falando sobre vida real. Desses 12 episódios, apesar de eu ser analítica, né? Trabalhar muito bem com a agenda... Mas quem esteve aqui comprometida nos 12 episódios foi quem mesmo? Tem como falar mais alto? Será que a gente tem um som de palmas, aplausos? Tem como aplaudir de pé a minha pessoa? Obrigado. Apesar da analítica lidar bem com a agenda ser eu, da turma aqui, porque também temos uma ausente, né? Temos uma ausente hoje, o nome dela é Danúbia Vilela. Quem conhece Danúbia Vilela, coloca aqui nos comentários. Eu conheço, eu já vi. E só pra gente saber, né, como é que tá a popularidade de cada um aqui. Eu acredito que ela não é analítica. Você fez o perfil dela, né? Lógico. Não estava Se você aqui. não assistiu... Eu estava ausente. Gente, um dos episódios mais badalados desse programa foi a nossa análise ao vivo do perfil comportamental de Danúbia Vilela. Se você não assistiu ainda, deveria. E aquele que você fez também do linguagem de valorização também foi muito bom com o marido dela, né? Foi incrível com o Randall, isso aí. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, hoje vamos trazer algo mais descontraído. Algo mais descontraído no sentido de trazer... A gente já falou sobre perfil comportamental, linguagem de valorização, blindar da mente. Vamos tentar trazer a memória. Eu acho que eu vou lembrar, amada. Forças pessoais. E assim vai. Falamos aí de vários assuntos. E a gente falou da história do coach, para começar, né? Exatamente. Se você não conhece a história do coach, se você tá aqui contrariado nesse programa, dizendo que eu tô aqui assistindo esse negócio de coach, assiste o nosso primeiro programa, que foi no dia... Deus é quem sabe. Vamos colocar os links aqui nos comentários. Pra você pegar essa história do começo e ver o quanto vale a pena. Deixa eu mudar a entonação de voz aqui. Pegar essa história do começo e ver o quanto vale a pena esse negócio de inteligência emocional. Nosso papel aqui é mostrar pra você como é que é a vida real, como é que são os dilemas emocionais reais. Vamos levantar a primeira problemática da tarde aqui nessa mesa. Vai. Porque a gente não combinou nada aqui hoje, gente. Hoje, assim, tá livre. O negócio tá livre. É assim que eu gosto e é assim que eu tiro ela da zona de conforto. Ai. Eita! Me dê liberdade, que eu sei, eu não tenho medo de usar. Ai. Não vai, aí bora esquece lá. o que ia falar. Você ia trazer aí uma problemática. As pessoas, elas, muitas vezes, nessa nossa sociedade atual, têm medo de falar dos problemas emocionais, né? Porque essa vida de Instagram, ela parece que tá tudo perfeito. Quando eu tenho um problema, minha tendência é o quê? Esconder, né? Esconder, porque senão eu não sou uma pessoa de sucesso, senão minha família não vai acreditar em mim, senão o meu público vai pensar que eu sou fraca. Deixa eu te contar, todo mundo sabe que você é fraco. Né? Se quiser ficar fazendo esse teatro, faça, mas vai doer. Vai doer. Eu estava assistindo uma palestra no sábado e eu ouvi algo falando assim, que quando Deus criou o Jardim do Éden, ele criou Adão, e depois ele criou a Eva, né? Porque o homem não poderia ficar só. E o problema da Eva foi não ter... Aí você que é da Bíblia, você pode falar e concordar ou não. Ela é da Bíblia. Só serpente. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, que tanto o problema da Eva como a humanidade em si tem problema de ficar nu. Aí como assim vai ficar nu? Mas é a nudez emocional, que é o que você está falando. No sentido de demonstrar a sua nudez. Claro, você não vai mostrar para qualquer um, né? Ou, às vezes, é até legal você expor a sua nudez emocional para o seu público, porque o seu público vai entender que você não é um personagem, você é uma vida real. Mas o que ele estava querendo dizer da Eva? Se a Eva tivesse mostrado essa nudez emocional quando ela olhou para a árvore e teve a tentação em comer a maçã, talvez ela não teria comido, porque aí o Adão iria lá e falar, opa, vamos resolver isso aqui. Qual é a importância de você se demonstrar, muitas das vezes, vulnerável ao amigo e dizer, me ajuda. Essa é a nudez emocional.
O que vocês acharam disso, gente? Olha, ela tá que tá, né? Ela tá toda crente. Você é crente? Coisa de igreja, tu é? Eu gosto desse negócio de coisa de igreja. Gosta? Tá bom. Então vamos falar amém? Amém. Amém. Pronto. Tem uma fala que eu acho que tem bastante a ver com essa coisa de nudez emocional, que eu gosto muito de usar, que é o tire a roupa pra se vestir. Né? Uhum. Que tem tudo a ver com o meu trabalho, com o porquê de eu ter buscado... primeiro trabalhar com essa coisa do desapego, depois falar de consultoria de imagem e depois acabar no negócio de inteligência emocional. Quem olha de fora pensa, pronto, não sabe o que é da vida. Na verdade, uma coisa vai complementando a outra, né? Sim. E aí, toda vez que a gente vai vestir alguém, e a Aline tá aqui, porque além de minha super amiga, colega, também é minha cliente, né? A gente não tem como a gente falar de vestir roupas sem falar de emoções. Então, a gente, toda vez que deseja algo, toda vez que rejeita algo, toda vez que tende a desejar alguma coisa, seja no vestir, seja na vida, a gente está ali o tempo todo revelando as nossas emoções, né? Então, a vida, para mim, começa depois do autoconhecimento, de fato. Como é doido isso, né, Fran? Doido. Porque se a gente olha para você antes do autoconhecimento... Nossa. E engraçado, eu vou ter que falar isso aqui, já que a gente tá no Vida ao Vivo, né? Vida ao vivo, o negócio é vida ao vivo. Dia 29, vão lá no meu Instagram me dar parabéns. Porque é meu aniversário. E eu estava fazendo uma retrospectiva. É 29 de abril. 29 de abril, sábado. E aí, ó, tá vendo? Sabe lidar com a agenda. Não sabe. Eu achei que era 5. Não, o Heitor é maio. O Heitor é no mês 5, dia 9. Pronto. Ai, tá. Filho dela. Ainda bem que ela lembrou do filho. Pelo menos É o uma filho coisa dele, importante pra ti. É, muito. Viu? Mais ele que eu. Então, e... O que eu tava fazendo? Eu tava fazendo uma retrospectiva. Esse final de semana, assim. Olhando pra Aline. De 10 anos atrás. Nossa, aí foi longe, né, Amada? Eu fui lá, 10 anos atrás. Pra agora, que vai completar 33 anos. E aonde a Aline estava há 10 anos atrás? Uhum. Qual eram os sonhos da Aline? Quais eram as metas? Como ela se imaginava com 33 anos? Vou falar exatamente como eu estava e o que eu pensava. Uhum. E aonde eu estou. Há 10 anos atrás, nesse exato momento, em abril de 2013, eu tinha passado na primeira fase da ordem. Uhum. Então, eu estava estudando muito para a segunda fase. E, com o passo, outra situação semelhante era o casamento. Eu iria casar em fevereiro de 2014. Eu casei em fevereiro de 2014. Então, eu estava naquele preparativo de convite de padrinho e tudo mais. Olha quantos meses ela estava se preparando antes. Eu casei em 3 meses, gente. Deu tudo certo. E eu casei 2 anos antes, eu me preparei. Tudo bom. A gente já tá falando de perfil, né? A gente então, já tá falando de perfil na vida aqui. ao vivo aqui. É isso aí. E o que eu pensava pra mim ali em abril de 2013? Que eu ia passar na ordem, e passei. O meu maior sonho era ter o meu escritório. Tive o meu escritório. Já tinha a minha casa e tava casando. Perfeito. Pronto, deu tudo certo. Posso morrer agora. Começo de um sonho, deu tudo certo. Deu. Não tinha mais uma perspectiva do que... Pronto, a minha vida estava perfeita. Uhum. Hoje, olhando com 33 anos, aonde eu estou, eu nem imaginei que eu estaria onde eu estou. Aqui com você agora, por exemplo. No caso, com uma pessoa dessa. Olha isso. E aí, isso se chama... Ela que me tira sorrisos, porque até para eu sorrir é mais difícil. E aí você olha para isso assim, no sentido de olhar para a Fran 10 anos atrás. Aonde que a Fran estava 10 anos atrás? Cara! Nossa, eu tava numa outra... Eu cheguei a errar o microfone, que eu fiquei nervosa, gente. Uhum. Tava numa outra fase completamente diferente. Mas tu sabe que, assim, diferente de ti, não tinha o autoconhecimento e de 1 ano, 2 anos, né? 1 ano de analista comportamental, mas assim, 2 anos que eu venho me conhecendo, que eu comecei um primeiro processo com a Aline, né? Com a outra Aline, as Alines da minha vida. Mudou muito, mudou assim... Nossa, não dá nem pra comparar a forma como eu via a vida 2 anos atrás. Agora, se eu voltar 10, o que era o principal pra mim era a fé.
Então, a pessoa que ela tem a espiritualidade sendo sempre trabalhada, desenvolvida, ela tende a ter um olhar para o futuro, pensar mais no futuro, a pensar mais a vida mesmo, né? Claro que tô falando de uma forma bem genérica aqui, eu posso estar redondamente enganada, né? Diante do que você tem de experiência. E no meio onde eu vivia também, essa coisa da fé era o que me fazia olhar sempre pro mais, lembrar que aqui tudo é passageiro, de fato é nisso que eu acredito, né? Que aqui as coisas, elas de fato vão passar, elas são corriqueiras, elas são para um momento curto, sabe? Não é para colocar o coração inteiro aqui, né? O meu coração, ele não está aqui, inclusive, não literalmente, o meu coração está aqui. Mas aquilo que eu realmente almejo, ele tá numa vida por vir. E isso faz com que tu esteja sempre olhando para o mais, né? Pode ser um perigo? Pode, né? Porque tu pode não produzir nada aqui, ficar sempre na imaginação, na expectativa. Mas a fé é o que sempre me levou a, sim, ver um futuro a mais, a planejar a família e muitos filhos, né? Parei no 2º, mas a ideia sempre era 6. Quem sabe ainda vou ter mais. Mas eu tinha, assim, essa visão de futuro. E aí a gente consegue ver, voltando para o nosso tema, né, de vida ao vivo, que independente do perfil, a fé, ela te faz olhar para o futuro, independente da forma como tu tem a tendência de se comportar. O autoconhecimento tem a fé, no meu ponto de vista, né? No meu, Aline. Uma vez que você auto se conhece, você começa a ter a visão de futuro, eu digo por mim, assim, a minha fé, ela tá muito maior depois do autoconhecimento do que antes do autoconhecimento. Porque como que era a Aline antes do autoconhecimento? Ela ia pra igreja no dia certo, orava, voltava pra casa. Cumpria o calendário, né? Não tinha aquele encontro poderoso. Não tinha encontro, não tinha devocional, não tinha essa... Não tinha o porquê buscar, eu acho, né? O buscar a igreja. O buscar a igreja. Então, depois que o autoconhecimento entrou na minha vida, de fato, transformou, inclusive, a fé. A minha conexão com Deus foi muito maior. Jesus, em vários episódios, ele disse assim, toda vez que vocês se conhecem, vocês conhecem a mim. E num dia ele disse assim... Tenta me conhecer com força, porque quanto mais tu me conhecer, mais tu buscar de mim, mais eu te mostro de ti. Ou seja, quanto mais a gente consegue abrir o coração para buscar dele, para dizer, vou esvaziar meu copo, é sem reserva, me mostra quem tu é, me conta o que tu acha, conduz a minha vida de verdade para cumprir o Salmo 137, se não me engano, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando a gente consegue viver isso, ele de fato nos coloca diante de um espelho e diz assim, pronto, entendeu quem eu sou? Agora eu vou te mostrar. Pois é, quando tu entendeu isso, tu já enxergou quem tu é. É automático, porque nós de fato somos espelho. Não, mas eu digo assim, agora eu vou te mostrar aonde você vai. Porque até então, onde você caminhou sem me, de fato, me trazer para o centro, esse foi o teu limite. Escritório, casa, família. Agora que você me colocou no centro, eu vou te mostrar para onde eu vou te levar. Por mais que tenha circunstâncias que às vezes você dá uma baqueada no meio do caminho, mas você não perde a fé. Porque você tem uma palavra de esperança, né? E trazendo para o autoconhecimento, Fran, a gente estava falando sobre fé, né? E além da fé, a questão do perfil comportamental. Por que eu resolvi fazer o coach? Porque eu olhava meus clientes, tudo separando, tudo divorciando, e falava, o que acontece com a vida desse povo? Mas a pessoa advogada de família tem divórcio, quer ver o quê, meu amor? O que não casava na minha cabeça era o seguinte, eu com um relacionamento estável há tanto tempo, comecei a namorar muito nova, já hoje com 19 anos junto com o Humberto, e vendo aquele pessoal se divorciando 1, 2, 3 vezes, eu falei, o que tem de errado? Essa foi a pergunta que me levou a ir pro autoconhecimento. O que tem forte, de errado? Né? O que tem de errado que eu não estou enxergando? Porque não é só fazer o divórcio. Não é só atender a mãe que quer tirar a guarda ou quer tirar o filho de perto do pai. E aí a gente entra no perfil comportamental. Hoje eu tenho muito mais clareza de que os divórcios em massa que tem com a pandemia, então, com a pandemia que gritou esse número de divórcios, está na falta de compreensão do perfil comportamental. Cara, se desse pra voltar 2 casas
na vida de cada pessoa que vai tomar uma decisão de quebra de aliança, principalmente. Dizer assim, calma, só um pouquinho. Uhum. A semana passada eu atendi um casal que, na verdade, não é mais um casal, que está tentando voltar a ser um casal. E ele dizia assim, eu não consigo conversar com ela, porque eu penso em falar uma coisa. E eu digo uma coisa na intenção de trazer ela para minha realidade, e ela sai com 7 pedras na mão. Eu disse, deixa ele falar, né? Vai falando, vai falando, vai falando. E aí eu disse, tu já percebeu que tu tá falando em grego e ela em alemão? Que não importa o quanto tu te esforce, ela não tá te entendendo, ela não tá falando no teu idioma. Planta, 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 não espera nada em troca. Planta, planta, planta. Fica surdo, se for preciso. Fica surdo 30 dias. Eu até vou orar contigo 30 dias, mas se tu plantar que nem um doido, se fingir de doido, não ouvir nada que ela vai te falar em troca, eu duvido que em 30 dias essa cidadã não vai se render. Porque se tu plantar desse jeito... Só que aí a pessoa, ela quer assim, né? O normal, o nosso normal. Quando a gente tá numa situação de dor, uma situação que a gente tá se sentindo, sei lá, rejeitado, desprezado, sendo, sei lá, trocado, enganado, não sei qual é exatamente a situação ali... tu quer assim... E aí, Aline, tu me ama ou não me ama? Quer pôr em xeque, E aí, né? cara, não vai rolar. Isso daí tudo tu já fez. Não, esquece, não é assim. Né? Então, se eles não tivessem chego nesse ponto, né? Tivesse dado 2 passinhos atrás antes de uma quebra realmente acontecer e se compreendido. Feito 2 testes. Gente, 2 testes, meia hora. Eu ia falar dele aqui agora. Meia hora resolvia. Teste de perfil comportamental. E o linguagem de valorização. Pronto. Já resolve, assim, 10 vezes o problema do casal. E aí você... Primeiro assim, aí você... Quer falar? Pra não te Não, cortar? eu só ia dizer, porque daí tu vai, pelo menos... mas não justifica. Tem questão de caráter, tem questão de cultura, de fé. Tem tudo isso. Mas pelo menos tu começa a entender que ele sequer tá falando em outra língua. Aí depois o caminho pra te entender o idioma dele é um outro caminho. Mas pelo menos tu vai entender, não... Nossa, não era nada disso que de fato ele queria dizer. Né? Então, abre as janelas. Engraçado que hoje eu atendi uma cliente que também caminhamos para um assunto desse relacionado ao casamento dela. E ela criticando um pouco o posicionamento do marido. E eu fiz uma pergunta para ela assim. O seu marido, pelo que você me fala, ele é um ótimo marido. Uhum. E você está me trazendo coisas pontuais no qual... Você está colocando que ele é o pior marido. Mas olha o que ele fez. Ele fez isso, ele fez isso. E como é fácil enxergar quando a gente não tá na situação, né? Exatamente. Como é fácil ver onde precisa, assim, uma atenção e enxergar principalmente as coisas boas das pessoas, né? Exatamente. Aí eu falei para ela o seguinte, você já perguntou para o seu marido o que você não fez por ele ainda que ele gostaria que você fizesse? Nossa, inclusive se você está em casa e nunca perguntou pro seu filho, pro seu marido, pra sua esposa, para as pessoas que moram com você, se você nunca fez essa pergunta, vou pedir pra Aline repetir, inclusive. Por favor, pelo amor da sua vida, que é curta e passageira nessa terra, faça essa pergunta. Vai lá, Aline. Pergunta, eu falei assim, geralmente no nosso processo de coach, a gente induz o nosso cliente, né, conduz o nosso cliente a fazer a tarefa, né? Elaborar a tarefa dele. Todo final de processo tem tarefa. Final de sessão. Isso. E eu falei pra ela, hoje, quem vai te passar a tarefa sou eu. E eu não aceito... Eu não aceito que você não faça. Você vai precisar fazer. Você vai falar pro seu marido o seguinte. Você já perguntou pro seu marido qual foi a coisa que você ainda não fez que ele gostaria que você fizesse por ele nesses 10 anos junto? Nossa. E ela, eu quero saber a resposta. O que ela fez respondeu? Assim, não, ela só ficou parada. E eu falei assim, não se surpreenda se for algo bom ou ruim. Independente da resposta. Você vai falar pra ele o quanto você ama ele. E tudo isso que você me falou até aqui, que você está aqui por conta de que você teve uma pessoa que pegou na sua mão, talvez ele nunca ouviu isso. A gente tem o costume de falar, ai, Fran, meu marido é tão bom, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo. E você já falou pra ele o quanto ele é bom? Parece que pros outros, né, é mais fácil, né? E pra pessoa? Não, mas se eu falar, ele vai...
Vai se achar. Exatamente. Ou eu não me posso mostrar vulnerável. Eu não posso. Eu fiz isso com meu marido essa semana. Porque. Como assim? Humberto, vem cá. Não sei, Deus tocou no meu coração, já que é vida ao vivo, vamos falar, né? Fala. Nesse café da manhã nessa semana aí, eu virei pra ele e falei assim, eu não sei, mas eu vou te falar isso. Você sabe o porquê você é tão importante pra mim? Ah, tá. Achei que tudo também tinha entendido. Ah, tá. Ficaram surpresos. Tá vendo que aqui, ó, não tem nada combinado. Não tem nada combinado mesmo. Eu pensei que ela tinha se guardado de não ser vulnerável. Eu pensei, não, tu não, me né? guardeia muito, né, na verdade. Antigamente, né? né? Não. Antigamente. E aí eu virei pra ele, e o que eu falei pra ele nunca tinha ouvido. Eu falei assim pra ele, eu vou te falar o que você fez na minha vida que talvez você nunca ouviu. Você me ensinou a amar. Uau! Que lindo, que lindo, que lindo! Porque ele me encontrou com 14 anos. Na verdade, a gente se conhece há muito tempo, mas a gente começou a namorar com 14 anos, eu 14 e ele 17. Os adolescentes que estão em casa, nem tudo que você vai ver nesse programa é para ser copiado. Aprenda tudo, absorva só o que realmente... Pronto, pode seguir. E era uma época que meu pai estava longe, enfim, né? Então, assim, o amor estava perdido da minha vida. E ele me ensinou a amar. Ele cuidou de mim. Então, o cuidado, o amor dele transformou a Aline que é hoje, para ela poder dar amor e cuidar da família e do filho. Eita, nós. A minha irmã tá chorando ali na plateia já. E ele nunca tinha ouvido isso de mim. Incrível, e como que ele ficou? Incrível. Ele ficou surpreso, falou, nossa, amor. Eu falei, pois é, eu preciso te falar isso. Eu nunca te falei. A gente tá há 20 anos juntos e eu nunca te falei que você me ensinou a amar. Que lindo! Que lindo, amiga. Arrasou. E é isso. As pessoas têm dificuldade de ficar nu emocionalmente. Isso é se mostrar uma nudez emocional. Exatamente. Se você se admitir que você não sabia amar. Exatamente. E você foi ensinada pelo seu marido a amar. Eita. Ela tá com o olho brilhando aqui, gente. Eu vou chorar. Ai. Gravei tudo, mandar pra ele. E é isso. Então, essa minha cliente, ela ficou assim também, assim. Eu falei, você vai falar tudo que você me falou. Sem as críticas, mas só os pontos positivos que talvez ele ainda não ouviu. E ele tá num vale precisando ouvir isso de você. E às vezes pode ser o caso desse às casal. Vezes a tua fala vai ser o resgate. A tua própria fala. Tu que tá do ladinho da pessoa é a pessoa que vai resgatar o teu cônjuge desse vale emocional tenebroso. Ou afundar, porque aí a gente vê dois extremos, né? Exato. Porque se a gente olha para uma família que tem o homem como provedor e a esposa um dia não foi provedora e hoje é provedora. Uhum. E aí esse marido, ele fica desempregado e tenta de todas as formas se recolocar no mercado de trabalho e não consegue. E a mulher tá alavancando. Uhum. E o marido, na área profissional, que era o provedor, deixa de ser o provedor. Como esse homem fica? Ele fica muito mal. E se ele não tem uma mulher que vai potencializar ele, ele vai sucumbir. Ele vai pro vale. Vai sucumbir. Ele vai pro vale. Então, ter essa sabedoria e demonstrar o quanto ele é importante, o quanto ele somou para você estar onde você está, é extremamente importante para deixar esse casamento maduro, sólido. Agora a mulher, para fazer isso, ela tem que ter autoconhecimento. Ela tem que ser uma mulher sábia. Eu não gosto muito de usar essa fala de mulher sábia, que é uma fala que igrejeiros falam muito, né? E aí parece que quando as coisas não dão muito certo, parece que tu não foi sábia, né? Vamos lembrar que nem tudo depende da gente. Mas, sim, nesse caso, sim. A gente precisa de muita sabedoria, não só de conhecimento, de entendimento, mas de palavras de sabedoria. Para que o nosso coração, né? Para que o nosso ego não se infle, para que o nosso coração não queira ser acima do que ele precisa ser naquele momento, né? Porque uma palavra ali vai gerar vida ou morte. Exatamente. As nossas palavras estão o tempo todo gerando vida ou morte, né? Como você tem usado isso dentro da sua casa? Aproveita para refletir. Exatamente. Né? Mas tem momentos em que é certeiro. Tem coisas que tu planta aos poucos e tem coisas que é certeiro. Nesse cenário que a Aline está falando agora, a tua postura, a tua palavra, ela é tudo ou nada na vida do teu cônjuge. Exatamente. Então, você ou a mulher, aí a gente não quer falar isso, mas é verdade, tá na Bíblia, você pode dizer melhor que eu. Mas a mulher sábia, ou ela vai edificar o lar dela, ou ela vai destruir.
Então, isso já não tem como. Aí eu digo, por isso que eu falo que não tem como você não juntar o autoconhecimento com a parte bíblica. Não tem como. Você vai se autoconhecer, então vamos falar de perfil comportamental agora. Vamos sair aí da parte bíblica. Eu, Aline, dominante. Humberto, influente estável. Aline, dominante analítica, né? Vou colocar o analítico Vamos aqui. falar do analítico? Tudo bom? A Aline tem uma profissão que precisa, olhando para o advocacia e coach, precisa de silêncio, concentração, certo? Porque tá atendendo, porque tá lendo, enfim. O influente, ele é um pouco mais feliz, um pouco mais barulhento, um pouco... E com a pandemia, o meu modelo de trabalho mudou, porque eu comecei a fazer muito home office. E Humberto também. Então, os dois no mesmo cantinho trabalhando. Socorro, Deus. Tinha tudo para dar errado, porém... Tive o autoconhecimento antes, com a glória do Senhor. Porque senão, não sei o que daria. Daria ruim, né, amigo? Muito. Muito. E o que acontece? E aí eu tô lá trabalhando e o Humberto tá no fone de ouvido. Mas não é todo influente que trabalha com música, tá? Eu sou uma pessoa que, assim, se eu for escrever legenda de uma foto, se eu for mandar uma mensagem que eu tiver que escrever, não fica arranhando na minha orelha, né? Porque ativa o seu dominante, né? O dominante precisa estar mais centralizado. No caso dele... faz sentido. Não tinha entendeu? pensado. No caso dele, ele é influente estável. Então, o influente dele é maior. E aí, ele precisa de música, ele se descontrai. Passou a borboleta, ele já tá olhando. Ele perde o foco muito fácil. E aí, eu respirava e falava, Senhor, me ajuda. Me dá graça que se der força eu mato. E ele não tinha o autoconhecimento ainda. Então, para ele poder entender, me entender era mais difícil. Aí eu virava e falava... Dá uma seguradinha. E eu me transformo, de verdade. Eu sendo advogada, meu Deus do céu. Gente, poucas vezes na vida... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Poucas vezes na vida eu vi a Aline estressada. Quase que, sei lá, acho que 2 vezes. E era mais relacionada à preocupação do que fúria, né? Mas... eu não quero ver. É melhor. A Paula pode dizer, o dia que ela me viu, ela falou, é Leoa mesmo? Não te conheço. Quem tá aí? E aí ele começou a entender um lado meu e ele começou a falar, Aline, eu tô começando a ver um lado seu que eu não tô 20 anos com você e nunca vi. Eu falei, pois Nunca foi meu colega de trabalho. Bem-vindo. E aí o autoconhecimento, olhando para o autoconhecimento, a Aline, dona de casa, mãe, esposa, usa um lado do perfil comportamental dela mais amável, mais cuidadosa. No trabalho também é foco. Tem a ver com o feminino, né? Exatamente. E no trabalho é foco. E se ele não está por dentro disso, cria um atrito. Ele ia começar a falar, você é uma chata. Você é uma insuportável, porque eu não posso trabalhar, porque não sei o quê. Não posso fazer nada dentro de casa. Exatamente. Aí já aumenta. Né? Aí o que eu ia falaria pra ele? Você que não tem foco. Porque então ia começar a trocar o quê? É por isso que aquilo já começa. Ia começar a trocar farpas ao ponto de cada um ir para um lado, dentro de casa mesmo. E aí é o caso desse casal que talvez tá passando por essa situação que você conhece. Vai além, vai bem além. Mas estamos crendo, né? Estamos crendo. A fé e a esperança é que move todas as coisas, né? Exatamente. E aí? Mas vai dar bom. E trazendo aí sobre vida real, amiga. Agora eu falei amiga, não? Geralmente eu falo Fran, né? Fala, amiga. Amiga, já que a gente tá na vida real aqui, vamos trazer um caso nosso, amiga. De instabilidade de perfil no sentido assim... O que tem tão diferente em mim, em você, que às vezes dá atrito? Bom, vamos começar do princípio, então. Para começar, que se eu soubesse que a Aline era tão analítica assim, ela jamais estaria na minha roda das 5. Que ela tá ainda na roda das 5. Deixa eu mostrar isso bem depois, porque... olha só, quando a gente se conheceu, eu era o quê? Dominante e influente. Ela tava... Quer falar do teu disque? Acho que eu nunca falei aqui. Do teu primeirão, aquele. O meu primeiro disque deu dominante e influente. Então, eu tava num perfil modificado. Porque o meu mesmo é dominante e analítica. E na fase que eu estava vivendo, que eu tava muito conexão, enfim, imersões, palestras... Olha como o meio que a gente vive influencia. E essa influência pode ser boa ou ruim, né? Exatamente. E aí eu tava nessa fase, então o influente ele ficou em ascendência e o analítico diminuiu. E hoje mudou, voltei pro meu perfil natural. E aí, o que eu faço? Que eu já era amiga dela. Eu iludi ela. Me iludi. Gente, nós temos um caso de vida real, que de ilusão. Fui trollada.
Fui absurdamente estressada. Quando eu me dei conta, e aí eu conversava com a outra Aline de lá, né? Do Sul. E aí eu dizia, amiga, tu nem sabe. A Aline tá cada vez mais analítica. Eu não sei o que eu faço. Quando eu cheguei aqui em agosto... agora vai rasgar o diário aqui. Quando eu cheguei aqui em agosto, ela tava com um espírito de analítica, que eu pensei, olha, se passar, se ela repetir o diz que não der analítico, eu vou orar. Que daí só expulsando jejum e oração. Ai, meu Deus do céu. Mas era assim, ó, o que acontece? Era muitas mudanças acontecendo também na vida dela. Recém tinha mudado pra cá. E assim, o influente, ele muda. E se precisar mudar de novo amanhã, ele muda de novo e tá tudo bem, né? Depende dos valores, né? Do cidadão também. Mas assim, falando de uma forma geral, o influente é o novo pelo novo. Sempre, né? A pessoa mais analítica, principalmente que as duas têm o negócio da dominância, gosta de ter o controle, já dá uma segurada. Peraí, se eu tiver que mudar muitas coisas, tô falando mudança geográfica mesmo. Se eu tiver que mudar muitas coisas e isso ameaçar a minha perda de controle, eu já saio da minha zona de conforto a tal ponto de ficar absurdamente estressada. Então, logo que eu cheguei aqui, quem era a minha principal referência? Eu. A cidadã. Surtada. Mas daí tava surtada, que eu faço o quê? Também que eu fiz amizade com Danúbia, com esse outro povo aqui, com a Maeli. Pelo menos ela me apresentou Maeli, né? Que me apresentou Danúbia, assim foi indo, né? Criando correntes. A influente não perde tempo, né? Não. Então a Fran falou, tá bom, então deixa ela lá no cantinho dela Deixa que eu vou quieta. me resolver aqui. Mas foi de fato, chegou num Foi momento bem isso. bem assim, porque o meu, que eu vejo, eu Aline, né? Hoje me autoconhecendo e me entendendo e me respeitando também. Exato. Essa questão de mudar, eu mudo. Porque aí eu acho que tenho certeza, ativo o dominante. Porque o dominante, ele não pensa, vai e faz, né? De determinadas situações. Só que aí depois que eu mudo, vem o lado analítico de falar, Não tá do jeito que eu queria? não tá do Porque jeito isso que aqui eu é queria. pequeno? Porque isso daqui é grande demais? Porque isso aqui A é não sei o rotina? quê? Cadê? A rotina, meu Deus, ela queria rotina. E tudo que eu nunca quero é rotina, né? A rotina, porque tem que ter rotina, porque não sei o quê. E aí até eu me adaptar, Depende me também. enxergar eu posso dizer que leva aí muitos meses. Eu acho que ela já tá de boa agora. Agora eu tô entrando no meu relaxamento de rotina. Mas levou um tempo e ela chegou bem nessa fase da loucura de se adaptar. E eu pensando assim, né? Nossa, ainda bem que eu tenho a Aline. Eu falava até pra minha mãe muito. Gente, ainda bem que eu tenho a Aline lá em Barueri. Chegou aqui Coitado. desse jeito. Tururu. Frustrante, né? É um Mas pouco, amiga. aí você vê assim, se a gente olha pro perfil comportamental, tá aí a diferença. Daí. E se a gente não tivesse, talvez, essa noção de perfil comportamental, a gente tinha se afastado. Tinha assim. se afastado. A Certamente. amizade acabou porque, não quer saber de mim, É. ou ela também não me entende, ia ficar assim. É claro que a gente tem a coisa dos valores muito alinhados, né? A Aline é absurdamente família, eu sou absurdamente família, né? Respeitar as pessoas. A gente tem muitas coisas semelhantes e isso traz muita harmonia também. Né? E o autoconhecimento é pra dizer, não, ela precisa da gente. Vocês não sabem o que a gente passa pra chegar nessa mesa aqui no mesmo dia, na mesma hora, tá? Não vai falar é que você ouviu simples. agora no carro que tá tudo bem. Você ficou feliz, vai. Como Foi é que o tá quê a sua mesmo? agenda Tu quinta? acha que eu lembro? Ó, já nem lembra mais. Ela perguntou, como é que tá a sua agenda quinta? Ah, tá tranquilo. Ah, é verdade, é verdade. Aí, ó, ficou feliz. Aí eu já sei que ela tá legal emocionalmente, entendeu? Tipo, que ela tá com tudo em ordem mesmo. Quando ela diz que a agenda tá de boa. Quando ela diz, não sei, não vai dar. Aí é porque eu já sei que às vezes nem é que tá lotada, assim, né? É porque ela não quer se comprometer, porque pode ser que ela vai se enrolar e ela já não quer se enrolar. É, exatamente. Essa é a Aline, tá? Você quiser ser Bem-vinda. amiga de Aline Cavalcante ou cliente, alguma coisa assim, saiba que ela é desse jeito. Sim, ontem, quando eu resolvi, que eu te mandei mensagem, eu falei, meu Deus, tinha um compromisso agora no final ela vai do dia. puxar o assunto, eu nem ia falar sobre isso. Ai, meu Deus do céu. Mas ela se confundiu. E aí eu soube no último momento do dia que eu teria algo bem depois dessa gravação aqui daqui a gente tá. E aí o que acontece com a Aline? Surta. Surta, um surto. Tu Mas que lute. ontem eu surtei e falei assim, tá tudo bem. É só resolver a questão de horário, correr e vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Mas em outras épocas eu não ficaria assim.
Eu estaria... Já ia ficar toda atazanada, né? Ia ter que desmarcar com alguém. Vou desmarcar com alguém. Alguém vai ter que sobrar nessa agenda aqui. Porque a pessoa que tem um perfil analítico, ele não quer correr o risco de se atrasar. Ele não quer correr o risco de, tipo, começou a reunião, mesmo que seja assim, um atendimento online ou uma audiência, alguma coisa assim. Ele quer ter aquele tempo de se preparar. E o influente, quando ele pensa em tempo para se preparar, ele pensa em... 57, 3 minutos, tranquilo. Cheguei bem antes. 3 minutos tá a coisa mais linda para o influente. Agora, para o analítico, ele quer 40 minutos para se preparar. Ele quer 40 minutos para se preparar. Ele quer ele quer ter aquele tempo dele, aquele tempo de qualidade antes do compromisso. Exatamente. Comercial, gente. Vamos chamar o comercial e a gente volta daqui a pouco com esse assunto. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri. Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Nesse calor e vim aqui na secretaria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na secretaria junto com a Digital 5, viu? É realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Voltamos com o nosso CoachCast depois de uma longa propaganda, vamos falar a verdade. Uma longa, especial propaganda que rolou aqui agora. E a gente vai para o nosso fechamento do nosso programa nesta bela noite de terça-feira. E a gente vai falar um pouquinho sobre... A gente vai seguir o nosso assunto de perfil comportamental, né? Que é aquela constante sempre. E a gente vai falar, então, sobre
como que os sócios se comportam de acordo com o seu perfil comportamental. Manda aí. Olha, eu já tive uma sociedade, né? Conta hoje, pro pessoal que tá em casa. Hoje eu tô na advocacia minha mesmo, né? E é desafiador, assim, como casamento. Não tem como não comparar, né? Uhum. Então, assim, o meu antigo sócio, ele era... Eu acredito, né? Nunca fiz o perfil dele, mas eu acredito que ele era dominante e analítico. Uhum. Então, nosso perfil batia muito. A gente se entendia muito bem. Uhum. Às Pensa vezes, no mesmo tempo, né? Reage ao mesmo tempo e tal. Então, assim, a gente se entendeu muito bem ao longo da nossa sociedade. Pouco foram as vezes que houve um conflito e outro. Aí eu acho que quando houve, é aquela questão do controle, de estar no controle de alguma situação e perder esse controle. Uhum. E aí você depositar no outro, sabe? Uhum. Então, você cria uma expectativa diante de uma situação, por exemplo, no outro, o outro não atende, aí vai envolver comunicação, porque quando você não tem uma comunicação assertiva dentro do seu perfil comportamental, vai dar ruim. Uhum. E aí você se frustra. Mas o outro não tá nem sabendo aquilo que você queria. Porque a gente que criou a expectativa, né? Exatamente. Então, assim, na sociedade, para dar certo, assim como o casamento, é importante você entender quem é que está do outro lado. Uhum. Será que ele tem o mesmo valor que o meu? Não precisa ser o mesmo perfil comportamental. E eu até acho que ser o oposto é melhor. É bem melhor. Complementa, né? Exatamente. Não sei se totalmente oposto, mas assim, o paralelo vai complementar demais. Porque no meu caso hoje, o meu atual sócio é meu marido. Uhum. Né? Não na advocacia, mas em outros negócios. Uhum. E ele é influente estável. Uhum. E eu sou dominante analítica. Então, casa muito bem. O que eu não tenho, o que eu tenho de deficiência, ele tem de habilidade. As tuas inabilidades estão nas habilidades dele. E olha aí, que lindo isso. Meu Deus. Casa muito bem. Agora, se você tá lidando com 2 dominantes, 2 analíticos... Gente, eu vou contar pra vocês o seguinte. O desespero do dominante é encontrar outro dominante. Eu percebi demais isso nos últimos tempos. Minha irmã tá rindo ali já. Uhum. Esses dias a gente passou por um episódio. Tomara que ele não assista esse episódio. Porque ele vai saber que é ele. A gente passou, e eu vou contar. Não citarei nomes, querido, você sabe que mora no meu coração, mas a gente passou por uma situação de um amigo muito dominante. E ele precisava resolver uma situação muito complicada. E ele é dominante, mas assim, ele não chega mandando nas pessoas, né? Ele é dominante, mas na verdade a gente nem sabia que ele era tão dominante. Até que o irmão dele comete uma pequena gafe de perder a chave dentro do carro e fechar a porta, né? E aí tinha que, né, abrir o carro de alguma forma sem a chave. E aí eles ficaram ali horas e horas e horas e o cidadão se transformou de uma maneira que a gente não tinha visto ainda. E claro, né, com irmãos a gente tem a raiva é maior, o amor é maior, tudo é mais. Intimidade, né? É porque tem mais intimidade, exatamente. Daí depois que tudo passou, a gente, né, riu com ele e tudo mais. Mas aí quando a gente quer lembrar desse episódio, a gente só diz assim, ó. Porque ele, tão de boinha como era pra resolver aquela situação, ele só olhava pro irmão dele e dizia assim, tipo, eu já tô tendo que resolver, tu te aquieta, né? Então, por que será que eu comecei a falar isso agora que eu não me lembro, Acho né? que do dominante que você tá falando. Quando o dominante quando com outro isso, dominante. Quando encontra outro. E aí, esses tempos... aliás, foi nesse episódio que a gente ficou, depois que ele resolveu, deu tudo certo, viveram felizes pra sempre. A gente começou a falar de perfil comportamental, né? E aí, ele contando coisas. Não, porque e o irmão dele argumentando, né? Porque o fulano é assim, assim, assim. E o outro é assim, assim, assim. E eu só me vendo naquela situação. Eu me vendo. E eu olhava pra ele e eu disse, amiga, é difícil lidar com a gente, né? É difícil. E é só nesses momentos, pelo menos comigo, né, que a gente realmente vê como que a gente se comporta. Exatamente. Você sabe que, falando sobre isso, o Humberto, quando a gente entrou no autoconhecimento, ele olhava para o perfil dominante como o melhor perfil. E não existe o melhor perfil. Não existe o melhor nem pior. Todos são melhores. Todos são bons. Todos têm as suas habilidades e inabilidades. Exatamente. Só que ele ainda não tinha essa visão e ele achava o dominante... Não vou até falar. Porque não ia falar. Fera. Bem fera. Conclui primeiro. Provavelmente eu vou esquecer, mas tudo bem. Por conta do meio que ele estava, exigia essa dominância. Uhum. Então, ele estava influente, ele se sentia o quê? Menos. Uhum. Ele sentia menos o quê? Até mesmo homem.
mim. Porque aquele meio que ele tava era mais dominante. Então ele achava que, pô, eu tenho que ser dominante. Eu tô errado, eu tenho que ser dominante. E porque eu tenho que ser dominante, e aí eu falava, Humberto, não, você não tem que ser dominante. Você tem que ser você. Se você é esse, tá tudo bem. Tá tudo bem. E hoje, ele olhando... Isso é uma coisa que faz a pessoa viver ou morrer também, gente. Muito Pelo difícil. amor de Deus. Entra até numa depressão, porque você tá querendo ser algo que você não nasceu para ser. Deus te deu essa aqui, ó. Você é muito bom nessa, vai lá. gente só flui naquilo que a gente é. Você só flui na sua essência, saiba disso. Exatamente. E aí quando ele olha pra mim trabalhando e me vê totalmente igual seu amigo aí, quando a chave sai. Cara, ele fala, Aline, eu não quero ser dominante nem ferrando. Eu falei, glória a Deus que você conseguiu entender hoje, porque é um fardo pesado você querer ser algo que não é pra você ser. Em qualquer cenário. Assim como o dominante, se ele precisar se curvar por muito tempo... Gente, se curva, fica aí, fica de pé na tua sala, seja onde tá vendo isso aí. Se curva, fica caminhando dentro de casa curvado pra ver se vai dar bom. Sabe? Fica caminhando esticado pra ver se tu... Vai ter que o tempo todo ficar alcançando uma coisa que não te cabe. Vê como que tu vai te sentir. Sabe? Então... É a mesma dor. É um sofrimento que vai doer um lugar diferente, mas vai doer. Estar ou num relacionamento, ou numa comunidade, ou numa cultura de família que não combina contigo, ou que fica te obrigando a ir para um lugar que não é teu. Exatamente. De pertencimento, não é teu de essência mesmo. E entender que cada perfil vai ter a sua habilidade e inabilidade, né? Então, a gente precisa... No meu caso, eu vejo assim, que o dominante, quando ele ativa, é igual o seu amigo... Sai de perto. É a hora que eu tenho que respirar. Igual hoje eu recebi uma mensagem de um cliente que eu já respondi 10 mil vezes a mesma coisa pra ele. Dá pra salvar nas respostas prontas aquelas? Não dá. Aí eu falei pro Humberto, eu falei, olha, eu não vou. Ele falou, você vai precisar responder. Eu falei, não, eu sei que eu vou, mas agora não. Porque se eu responder agora, eu vou ser grossa. Então, deixa eu passar minha grosseria. E aí eu respondo com gentileza. Gente, é o melhor remédio, né? Não o é? melhor remédio é dar um certo tempinho. Teve um dia que eu vim gravar, aliás, que a gente veio apresentar aqui o programa numa terça-noite. E eu recebi uma mensagem um pouquinho antes. Eu inventei de entrar na frequência daquela mensagem. Meu Deus. Eu nem sei o que a Aline falou aquele dia, porque minha cabeça não estava aqui. Né? E isso é muito ruim. Tanto o influente é o dos perfis, é o que mais se distrai, né? É o que mais perde o foco. E o dominante é o que quando vê algo que te irrita, nossa, aí você vai ter que ou você vai explodir, porque eu já tive momentos de explosão e aí eu peso. É muito ruim. Eu peso. Pesa nas palavras, eu falo pesa que na eu não atitude. devo. Eu peso, eu ofendo. E aí você é vista... Eu, por muito tempo, eu fui vista como coração peludo. Nossa, Aline. Vocês nunca ouviram esse termo? Eu achei que ela ia dizer coração de pedra. Peludo. Nossa, como você tem um coração peludo. Minha mãe peludo acho até bonitinho, isso. gente. Peludo. De pedra que é ruim. E por quê? Por conta dessa minha explosão de não aceitar e explodir e falar o que vem na cabeça e não quero nem saber o que o outro vai pensar. Eu sou assim, acabou. E deu. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, depois morro, então. Vai nessa que você vai ver onde você vai parar. O quanto você vai ofender. E perder, deixar de curtir a vida. E quando eu passo por esse tipo de situação, que é, gente, de fato, é raro, tá? É muito raro. Não sei quanto que a gente tá de tempo aí. Me vem um gatilho de alguns anos em que eu trabalhei com... Sabe aquele tipo de trabalho que é só BO, só problema? Tipo advogado, né? Acho que é um pouco... Não sei se não é pior pela demanda, porque vinham muitas situações ao mesmo tempo. Não era só eu, né, pra resolver e tal. Mas eu acabava precisando me envolver em muitas coisas e eu tava sempre, assim, a ponta de bala, né? Sempre... Muito, assim, do limite sempre, da raiva, né? Porque era só problema, de estresse, né? E... Esse é um serviço mais voltado à assistência, né? Então, por isso. Só para o povo entender o contexto. E aí, quando eu passo por pequenas situações assim, eu volto para aquele momento. Eu penso, esse é um lugar onde eu jamais vou viver de novo. Eu jamais vou viver nesse lugar. Né? Então, me causa uma certa aflição por voltar nesse tempo. Eu já perdi o fio da meada aqui só de lembrar. Já dá um... Mas é muito interessante isso, porque quando a gente fala aí volta no perfil comportamental, não tem como também a gente falar que quando a gente explode, só está ligado ao teu perfil comportamental. Não, porque senão você, vira muleta, né? Vira bengala. Tipo, eu sou dominante. assim...
me respeita que eu sou dominante. Não, tu é um mal educado. Exatamente. Então, também vai ter situações que você vai precisar olhar a fundo no sentido de que eu tô repetindo muito isso, está de fato ligado a um ponto de melhoria do meu perfil, ou tem algo a mais ali que eu preciso identificar? Eu venho fazendo muito essa análise de mim. Em que momento, o porquê, por que eu agi dessa forma, mas fulano agiu assim, eu agi assim, depois eu agi assim de novo com ciclano. Gente, mapeamento é um caminho sem volta. O autoconhecimento é um caminho sem volta. Tu nunca mais vê a vida da mesma forma. Né? Eu digo pra minha irmã, às vezes ela é muito observadora, ela tá aprendendo muita coisa, tá ensinando também. E... Tá mapeando, volta. E aí, às vezes, ela olha pra mim assim do nada e diz: o que foi? Porque só no meu semblante, que tá sempre assim, quando não tá, ela já diz assim: onde tu tá? O que tu tá pensando? E aí eu começo, né? Não, porque eu tava analisando aqui o que eu senti quando eu ouvi tal coisa, o que eu senti quando eu entrei em tal lugar. E aí a gente pode agora, já para finalizar, abrir um assunto que a gente pode concluir agora na próxima terça, no próximo programa, que são as reações físicas que a gente tem quando passa por determinados impactos emocionais. Na semana passada, e aí eu já tô falando da reprogramação biológica, que é um novo assunto aí que a gente tá aprendendo. Na semana passada eu vi uma situação que me deixou absurdamente desconfortável, né? Que era alguém da minha área também, que estava vindo e tal. E aí, nada a ver comigo. Eu vi, né, uma situação e eu me incomodei com a minha falta de atitude por uma determinada coisa. Então, a pessoa vivendo a vida dela de boa na lagoa, nem sabe nem que eu existo, inclusive, né? E eu vi aquela situação e eu pensei, cara, por que eu não fiz tal coisa? De noite, me atacou uma dor no pescoço. Não conhece, eu nunca fico doente, é raríssimo. É difícil eu ter uma dor, um negócio, no máximo uma alergia, né? Que é o que surge aí. E aí, por eu ter visto aquela situação, eu não conseguia virar o rosto pro outro lado sem sentir muita dor. E aí eu fiquei mapeando, passei 4 dias mapeando. Digo, será que foi isso? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Será que foi tal coisa? E aí eu fui conversar com a Aline, né? Minha grande mestra, inclusive. Um beijo, Aline, eu te amo. E ela me disse assim, o que aconteceu segunda-feira? Eu comecei, tal hora, até eu encontrar o que tinha me feito sentir aquela dor. E aí, gente, se você começar a ter esse olhar, adotar esse olhar para sua vida, é um caminho sem volta, mas também nada vai passar batido. Dores, doenças, sensações, mal-estar. Como é que é mal-estar no plural? Maus-estares, né? Eles não vão... Até a tua vida espiritual vai mudar absurdamente. Absurdamente. O que eu falei pra você vindo pra cá das experiências que eu tive. É verdade. Pra fechar, não sei quanto tempo ainda a gente tem. Também não sei. Quantos minutos a gente tá aí, galera? O que acontece? No final do ano eu fiz uma viagem e eu voltei e eu percebi uma coceirinha no braço. E eu achei que era um pernilongo que tinha me picado. E enfim, fiquei, né? E aí eu passava uma pomada e melhorava, e daqui a pouco voltava de novo e tava bem. Sumiu. Eu falei, eu acho que era um bichinho mesmo que picou. Essa semana que passou, meu filho ficou doente. E aí eu observei de uns 2 dias pra cá. Aí eu falei, tá, eu entendi agora. Então tá ligado ao emocional. Porque filho tudo doente mexe com o seu emocional ao extremo, dependendo do que for, né? E eu falei, tá aí a resposta para esse questionamento. Então, assim, o mapeamento emocional é extremamente importante de você olhar e enxergar. Pera, é perfil, é emocional, tem a ver com o meu passado. Para onde que eu vou aqui? Qual é o próximo passo para eu dar aqui e ajustar isso e não voltar para esse estado, para esse lugar? É isso. Como é que tá o nosso tempo? A gente tem aí 6 minutos, não é mesmo, produção? Obrigada. Deixa eu ouvir aqui. E é isso, assim. E voltando sobre essa questão de reprogramação biológica. Reprogramação biológica, nosso próximo assunto. Muito interessante. Vou falar de uma forma mais superficial no próximo programa, de repente, né? Mas assim que a Aline estiver em São Paulo, ela vai nos dar a honra de sentar aqui à mesa e conversar um pouquinho com a gente sobre
tudo isso que acontece. Porque você pensa, né, o quanto de respostas que a gente vai Nossa. trazer para o nosso público de, É às vezes, queda de absurdo. cabelo, Nossa. de problema no rosto, na pele, A gente não tá corpo. falando só de pequenas doenças, tá? É. A gente tá falando de doenças graves, mas como eu não tenho tanta propriedade, eu vou deixar pra quem tem. É complicado a gente falar, mas assim, pela nossa experiência, você trouxe o seu caso aqui do pescoço e eu aqui do meu braço, tá totalmente ligado ao emocional. E era algo que você nunca tinha percebido. E no meu caso, eu nunca tinha visto isso aqui. Surgiu. Surgiu agora e ficou. Exatamente. Mas o que a gente tem que trazer para vocês e para que vocês fiquem claro aí é não criarem uma lápide de que eu sou dominante, eu sou analítica. Lápide é quando morreu, amiga. Uma casca. Eu vou colocar aqui, ó. A lápide. Vou andar com ela legal, em mim, entendeu? Entendi. Um rótulo. Isso, um rótulo. No sentido de que eu sou dominante, eu sou analítica e eu sou assim. Me respeitem. E acabou, né? Até porque, na verdade, se a pessoa ela tiver essa atitude, ela não se conheceu na essência. Porque no momento que ela se conhece na essência, ela entende que respeitar o outro está acima, né? E para respeitar o outro, eu preciso me respeitar. Então, quando eu coloco as minhas inabilidades como algo que está à frente, eu não estou me respeitando. Pelo contrário, eu estou desvalorizando o meu ser. Exatamente. Então, se ela se conhecer na essência, ela não vai ter esse tipo de atitude. Exatamente. O resto não é de Deus. E é engraçado que hoje, na sessão que eu fiz com a minha cliente, foi exatamente isso que eu mostrei para ela. Eu falei assim, hoje você está conseguindo ter clareza das suas missões, dos seus valores, daquilo que você quer para sua vida e da comunicação que você está tendo dentro dos seus ambientes. Olha, assim, essa minha cliente, ela chegou, a gente está na 6ª sessão, acredito. Ela estava totalmente perdida. Hoje a gente olha para o ganho que ela está tendo de organização, de controle. Ela é dominântica também. Dominântica, é uma dominante romântica. Ela aí chama dominântica. E o dominante tem essa questão de centralizar e ela conseguiu delegar. Delega a casa, delega algo no trabalho, delega algo pro marido. E tá ficando leve. Aí a fala dela é assim, poxa, eu comecei a entender que não era o meu problema, não era emocional para remédio. Nossa. Eu comecei a entender que é só eu organizar algumas coisas. Que fica e leve. Deixar as pessoas fazerem, né? O dominante, ele tem aquela... Esses dias a gente tava decidindo uma surpresa de aniversário, eu e uma amiga, né? Tô expondo todo mundo aqui, gente. E aí, ela disse assim... Achei que alguém tava falando comigo, fui lá olhar. E ela disse assim, tu faz tal coisa de tal jeito pra mim, que fulana tal, tá de aniversário? Eu digo, não, eu posso fazer tal coisa de tal jeito, as dominantes duelando, né? E aí, enfim, ela tem um time, eu tenho outro, eu tenho um gosto, ela tem outro. A surpresa saiu, mas a gente se esfaqueou nos bastidores, né? Então, não foi pra tanto também. E aí, o que acontece, eu não sei por que eu entrei nessa agora. Agora? Pronto, nós vamos ter que encerrar nesse momento nosso programa. E aí depois, no próximo, a gente vai contar sobre isso. Mas aquele que consegue... O bastidor tá agitado hoje, gente. Não consigo me concentrar nem um pouquinho. Mas não tem problema, que a gente não precisa de concentração aqui. É só deixar rolar mesmo. É isso, então até o próximo. A gente tem que... Isso aí. A gente tem que só se conhecer a ponto... de conseguir se respeitar em primeiro lugar. Esse é o ponto de partida para você conseguir respeitar o coleguinha, as pessoas que são importantes para você. É isso. Então, até o próximo. Esse foi mais um dos nossos episódios do nosso CoachCast, toda terça-feira, às 20 horas, aqui no canal Barueri.live. Foi um prazer estar com vocês.